Bom dia a todos, bem-vindos novamente à reunião clínica virtual do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Hoje teremos a segunda parte da nossa reunião sobre infecção pelo SARS-CoV-2 em pediatria. Os temas que vão ser discutidos hoje serão transmissão vertical da infecção pelo novo coronavírus. Quem vai falar vai ser a doutora Camila Yoshino, que compõe a equipe de infectologia do nosso serviço, e a doutora Maria Augusta Bento Cicarone Gibelli, que coordena o berçário do Instituto Central do Hospital das Clínicas, vai discutir atualizações de neonatologia. E depois, uma outra parte, a infectologista Giovana falando e vai discutir um pouquinho com a gente o que temos de avanços em vacinas contra o SARS-CoV-2. Tá? Então, lembrando que essa reunião está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada na nossa página do YouTube, dentro de alguns dias após a gente concluir. E essa página do YouTube está à disposição para quem quiser seguir, ativar notificações. A gente já tem 3 excelentes palestras gravadas lá, que estão à disposição de quem quiser assistir, compartilhar, comentar. Vou pedir para quem estiver chegando para assistir essa reunião agora ao vivo, que desligue o microfone e que desligue a câmera, tá? Porque isso sobrecarrega um pouco a nossa reunião. Tá? Então, quem puder apertar o botãozinho do microfone da câmera para não transmitir nem o áudio nem o vídeo, ajuda a nossa gravação e nossa transmissão a ir um pouco mais tranquilo. Tá? Além disso, quem quiser fazer perguntas, pode enviando as perguntas por escrito pelo chat. Eu vou fazendo uma lista aqui pela ordem de envio. E no final eu posso ler para as palestrantes as perguntas que foram enviadas pelo chat. Além disso, a gente pode fazer uma rodada de abertura de áudio e de vídeo, porque é legal também ver vocês e ouvir vocês. Tá? Então a gente no final faz uma mescla entre perguntas escritas e perguntas por áudio e vídeo. Tá? Muito obrigado, então, a Camila, a Guta e a Gi. E então já vou passar a palavra para a Camila, que vai falar de transmissão vertical. Obrigado, Camila. Obrigada a você, Alberto. Então, bom dia. A gente, então, vai começar a falar um pouquinho sobre a transmissão vertical, né, o risco de transmissão vertical do SARS-CoV-2. Eu vou tentar trazer para vocês o que a gente tem de evidência até o momento, e já vou adiantando que as coisas mudam dia a dia, né? Cada dia existe um artigo novo, uma publicação nova, um relato de caso novo, então tudo vai se mudando diariamente. E eu começo, né, com um artigo de revisão que foi publicado agora na primeira quinzena de maio, e é um artigo bem interessante, porque além de fazer uma revisão de literatura, ele faz uma discussão sobre o que seria a favor e o que seria contra o risco de transmissão vertical do SARS-CoV-2. Então, para começar a falar, né, assim, bem resumidamente, a gente sabe que para uma transmissão vertical de qualquer patógeno acontecer, é importante que esse patógeno esteja presente no sangue materno durante a gestação, e também é importante que esse patógeno consiga atravessar a barreira transplacentária. Em relação ao SARS-CoV, então, o que a gente tem de dados sobre isso? A primeira coisa, né, são em estudos em população geral, em não gestantes. A gente sabe que no período sintomático da infecção, os pacientes têm uma baixa viremia. Então, por esse ponto, a gente meio que deduz, pelo menos teoricamente, de que se existe uma baixa viremia no período sintomático dessa gestante, há uma possibilidade menor de transmissão vertical, né, de transmissão para o feto. Uma outra coisa é em relação a como o vírus poderia atravessar a barreira transplacentária. Um dos mecanismos possíveis seria ele se ligar ao seu receptor, né, que a gente já sabe aí da fisiopatogenia da doença, né, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Nós já temos algumas informações em relação à placenta no primeiro trimestre de gestação, de que existem baixos níveis de enzima conversora de angiotensina nesse período da gestação, mas a gente não tem informação, pelo menos por enquanto, em humanos, quanto ao segundo e terceiro trimestre. O que existe, na verdade, é um estudo em modelo animal que demonstra que existe uma possibilidade de um aumento nos níveis de enzima conversora de angiotensina 2 no segundo e terceiro trimestre.
Então, já fica uma pergunta. Será, então, que a transmissão vertical do SARS-CoV-2 tem um menor risco no primeiro trimestre e um maior risco, né, de transmissão no segundo e terceiro trimestre, semelhante a outras infecções congênitas? Então, fica aí uma pergunta que ainda a gente precisa de resposta. Um outro mecanismo para o vírus, né, para o SARS-CoV-2 poder atravessar a barreira transplacentária, seria ele ser carreado por células infectadas, células do sangue periférico. E aí a gente já tem alguns estudos que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque são estudos com um pequeno número de análises, né, um pequeno número de amostras, onde eles não encontraram a presença do vírus dentro das células mononucleares do sangue periférico. Então, parece que essa hipótese também não seria uma boa hipótese, né, para a gente pensar num risco aumentado de transmissão vertical. Entretanto, a gente tem que lembrar das células de Huff-Bauer, né? As células de Huff-Bauer são macrófagos que eles ficam presentes na decídua e na placenta, e talvez ela poderia ser um meio, né, do vírus conseguir ultrapassar a barreira transplacentária. Ainda a gente não tem estudos sobre isso, e também seria uma boa hipótese. Mas a gente está falando tudo na parte teórica, né? O que a gente tem na parte prática? Existem já alguns estudos, né, e alguns, na verdade, a maioria é relato de casos, séries de caso, e eu trouxe aqui para começar um artigo que foi publicado lá no comecinho de março. Ele é um dos primeiros, né, que avaliou o risco de transmissão vertical. Então, ele foi bem amplamente divulgado por conta disso, né, e a população dele eram 9 gestantes, todas elas sintomáticas, com infecção comprovada por SARS-CoV-2, inclusive com imagem pulmonar em 8 delas, todas elas no terceiro trimestre da gestação. Eles conseguiram avaliar o risco de transmissão vertical em 6 dessas 9 gestantes, né, e os seus bebês. E eles fizeram isso através de PCR em líquido amniótico, sangue de cordão e suave de orofaringe no recém-nascido, tudo isso ainda dentro da sala de parto, e quando a mulher tinha, né, a primeira lactação, né, eles fizeram PCR no leite materno. Todas essas amostras, nessas 6 pacientes, eram negativas. Esse estudo ele foi bem pontual, né? Ele só realmente fez o PCR e avaliou a sintomatologia clínica nos pacientes nesse momento. Todos os pacientes, né, todos os recém-nascidos eram assintomáticos e todos nasceram por via de parto cesárea, né? Mas eles não acompanharam, não tem descrição desses pacientes no pós-alta. Depois desse estudo, né, surgiram alguns outros. Eu vou ampliar essa tabela para a gente conversar um pouquinho melhor, mas aqui é um artigo de revisão, né, mostrando, então, a gente tem mais ou menos, acho que uns 13 estudos aqui, e eles fizeram uma coisa bem interessante, né, como cada estudo é um número muito pequeno de pacientes, eles fizeram uma juntadinha aí desses pacientes todos para a gente ver o que a gente tem de positivo e negativo até o momento. Então, vamos lá. Então, a gente, né, continuando, então, lembrar que é um artigo, então, de revisão, que ele juntou todos os dados, né, dos artigos em que ele encontrou. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é que na verdade, todas as gestantes, isso é uma média, né, de idade gestacional. Então, as gestantes estavam todas no terceiro trimestre de gestação nesses estudos. A variação é de 30 semanas a mais ou menos 40 semanas. Foram estudados 179 bebês, né, recém-nascidos ao todo, e conversando sobre o que a gente tinha de positivo das mães, né, então eles encontraram em de 2 de pacientes investigadas, né, PCR positiva para SARS-CoV-2 nas fezes, e não foi encontrado nenhum suave vaginal positivo e nenhum vírus, né, no leite materno. Lembrando que, se a gente olhar a quantidade de pacientes avaliados, realmente é um número pequeno ainda, né? A gente está fazendo ainda um somatório. Aqui do leite materno, eu já faço uma ressalva, existem já mais estudos, né, do que essas 26 pacientes, e a princípio, não parece que a gente consiga encontrar o vírus no leite materno, pelo menos por enquanto. Em relação, então, ao período, né, a diferença entre o momento do diagnóstico materno e o parto é uma média de 3 dias, então, mais ou menos, a mãe faz o diagnóstico e logo em seguida, né, acontece o parto, geralmente por condição materna, né, mas a gente vê que existem pacientes, eu vou conversar com vocês de um estudo mais para frente, de que um paciente foi exposto mais tempo ao vírus, né, durante a gestação, mas isso a gente conversa num próximo artigo. E o que a gente tem em relação, então, ao bebê?
PCR em líquido amniótico, placenta e sangue de cordão, nesses 13 estudos, a gente não encontrou nenhuma amostra positiva, né? Então, eles estudaram 37 amostras de líquido amnióticos, 4 de placenta, 48 de sangue de cordão, e a gente não encontrou vírus em nenhuma dessas amostras. E em relação ao bebê, né, o bebê realmente, de fato, todos os bebês, eles foram testados, né, com PCR na nasofaringe para SARS-CoV-2. E aí eu vou mostrar no próximo slide para vocês, porque eu separei quantos vieram positivos. Ao todo, do que a gente tem até o momento, são 6 PCRs positivos em nasofaringe ou orofaringe. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que esses PCRs, eles foram coletados não logo após o nascimento, né? Então, mais ou menos de 16 horas de vida até 36, 48 horas de vida. Um paciente, então, era um bebê assintomático, né, filho de uma gestante que era bem sintomática. Eu queria chamar a atenção que eles conseguiram, das 7 gestantes, eles conseguiram realizar o PCR apenas em 3 bebês, o resto recebeu alta, né, para casa por estar bem, enfim. Esse bebê, ele testou positivo com 36 horas de vida, e depois desse teste positivo, ele evoluiu com um leve desconforto respiratório, uma imagem pulmonar, né, no raio-x de tórax, em que não chamava tanto a atenção, e esse bebê evoluiu super bem, sem necessidade de intubação ou qualquer outro tratamento, e ele recebeu alta hospitalar após 14 dias, com 2 PCRs negativos na nasofaringe. Um outro bebê que testou positivo na nasofaringe para SARS-CoV-2 foi esse desse segundo relato de caso. Foi um bebê que ele nasceu com 40 semanas. A mãe, ela chegou num estado bem grave ao pronto-socorro, com um sangramento vaginal importante, uma dor abdominal, uma imagem pulmonar importante. Esse bebê, ele nasceu de parto cesárea. A princípio acharam até que tinha um certo sofrimento fetal, mas ele nasceu bem, assintomático. Ele tinha algumas alterações laboratoriais, mas totalmente assintomático. Ele foi testado com 36 horas de vida, e eles dizem que eles só testaram com 36 horas de vida porque foi o momento em que saiu o PCR positivo da mãe, né? E aí ele veio positivo, porém, PCR em sangue de cordão, placenta e leite materno eram negativos nesse caso. Esse bebê também recebeu alta hospitalar, sem nenhuma sintomatologia, e nesse artigo eles chamam bem a atenção que esse paciente nasceu e já ficou afastado da mãe logo após o nascimento. Um outro bebê que testou positivo, também relato de caso, né? Ele foi filho de uma mãe que chegou muito, muito grave ao pronto-socorro, ela precisou ser entubada, ficar em ventilação mecânica, e aí quando ele nasceu, ele precisou ser entubado na sala de parto por conta da sedação da mãe. Ele foi entubado 12 horas depois, totalmente assintomático, com uma boa evolução, ele tinha um raio-x de tórax normal, e aí ele testou positivo com 16 horas de vida, esse teste foi repetido após 48 horas e continuava positivo, e esse bebê também evoluiu super bem. E aí, né, que a gente falou de 3 pacientes, os outros 3, eu deixei eles um pouquinho mais separados, né, eu trouxe até a publicação, né, ele foi publicado também em março, no finalzinho de março, porque são bebês que, diferente dos outros que a gente conversou até agora, foram bebês que tiveram alguma sintomatologia clínica, né, e um PCR positivo para SARS-CoV-2, tanto na nasofaringe quanto em suave anal. Então, os 2 primeiros pacientes, eles foram pacientes que nasceram a termo, né, de 40 semanas, os 2 por cesárea, ambos apresentaram sintomatologia a partir do 2º dia de vida, né, basicamente febre, letargia, e esse segundo paciente tinha vômitos importantes também. Ambos tinham uma imagem pulmonar, bem assim, considerada, né, mas não importante a ponto de necessidade de intubação. Ambos tinham alguma alteração de exames laboratoriais, e eles eram positivos no 2º e 4º dia de vida para SARS-CoV-2 e negativo no 6º dia. Esse terceiro paciente, ele foi um paciente mais grave, né? Ele precisou de ressuscitação em trabalho na sala de parto, ele teve uma pneumonia mais importante. Entretanto, esse paciente, a gente tem que levar em consideração que ele foi um paciente, né, que nasceu com 31 semanas, diferente dos outros 2, e ele tinha um quadro séptico, inclusive ele tinha hemocultura positiva para um agente bacteriano, né? Então, apesar de a gente realmente ter encontrado PCR positivo para SARS-CoV-2 nesse paciente, né, a sintomatologia dele se confunde um
pouco, né, porque ele teve um quadro séptico, né, e ele também foi um bebê de 31 semanas. Mas é um artigo bem importante, né, e ele é um artigo bem interessante de ler também. Bom, em relação à placenta, então, o que a gente tem de positivo na placenta? Eu trouxe 2 artigos, né, um deles é de um grupo chinês, que foi publicado em maio, né, e o segundo é de um grupo de Nova York, né, com uma publicação bem perto uma da outra. Em ambos, os bebês eles eram assintomáticos, em ambos, a pesquisa do PCR para SARS-CoV-2 em orofaringe ou nasofaringe eram negativos nesses bebês. E aí, quando eles foram estudar as placentas, né, o primeiro grupo estudou 3 placentas, eles não encontraram PCR positivo para SARS-CoV-2 em nenhuma das 3, e quando eles foram avaliar a placenta, nenhuma delas tinha alguma alteração infecciosa ou que mostrasse algum grau inflamatório, né, nesses tecidos, que poderia indicar um risco de transmissão vertical. E aí, esse segundo artigo, ele já traz um dado diferente, né? Ele estudou 11 placentas ou membranas, ele não diz quantas amostras de cada uma, na verdade, e ele encontrou 3 amostras positivas para PCR para SARS-CoV-2. Ele não diz nada sobre a histologia dessas placentas, talvez a impressão que dá é que ele fez isso, mas talvez ele esteja ainda para publicar um novo artigo, né, sobre isso. Bom, e aí em relação à sorologia nos bebês? Né, a gente conversou de PCR, a gente conversou de um pouquinho das placentas, mas em relação à sorologia dos bebês. Esse grupo, ele relata um caso, né, de um bebê cuja mãe tinha tido uma infecção comprovada para SARS-CoV-2 com 34 semanas de gestação. Essa mãe, ela estava bem, estava estável, e eles conseguiram postergar esse parto para 1 mês depois. Esse bebê nasceu 4 semanas depois, então é aquele caso que eu disse para vocês, né, de uma talvez exposição maior, um tempo maior de exposição ao vírus, né? Esse bebê, ele nasceu totalmente assintomático, inclusive foi realizado uma tomo de tórax nesse bebê e era realmente normal. O que ele tinha de alteração laboratorial era um aumento de interleucina 6 e um aumento de interleucina 10, mas mesmo com essas alterações, esse paciente era totalmente assintomático e depois essas interleucinas voltaram a ser ao seu valor de referência, né, abaixo do valor de referência, sem realmente nenhuma clínica no paciente. E esse bebê, ele realizou 5 PCRs na nasofaringe, entre 2 horas de vida até 16 dias de vida, todos eles negativos. E aí o estudo dele realmente era fazer a sorologia, né, nesse bebê, e eles fizeram uma sorologia com 2 horas de vida e uma sorologia 14 dias depois. E aí, além de encontrar IgG, né, nas 2 horas de vida, eles encontraram também IgM, né, o que chamou bastante atenção, porque a gente sabe que IgM não é uma molécula grande, né, uma molécula que não passa a barreira transplacentária. Então, isso chamou bastante atenção. Mas o que chama bastante atenção nesse estudo também é que 14 dias depois, houve uma queda muito importante, tanto de IgM, quanto de IgG, né? Então existiram, até depois da publicação desse artigo, alguns autores que fizeram cartas-respostas, né, perguntando sobre essa cinética, essa queda importante, né, de título, e inclusive perguntando sobre a sensibilidade e a especificidade, né, que o kit de sorologia mantinha. E aí um outro artigo, na verdade, publicado no mesmo dia, se vocês repararem, os 2 artigos são do dia 26 de março, eles publicaram 2 pacientes, então era um estudo com 6 gestantes, todas elas sintomáticas também. Os bebês todos nasceram sem sintomas, por via de parto cesárea, também tinham PCR para SARS-CoV-2, tanto em sangue quanto em orofaringe, aqueles fizeram, né, em sangue e orofaringe negativos, e o que chamava a atenção é que 2 desses pacientes, que são esse número 1 e o número 2, apresentavam IgM acima do valor de referência, né, junto com o IgG. Esse estudo também demonstrou que havia um aumento de interleucina 6 nesses pacientes, mas se a gente prestar atenção, também existia aumento de interleucina 6 nos outros pacientes que IgM era negativo, né? Esse estudo, ele acompanhou clinicamente os pacientes, então eles disseram que esses pacientes realmente continuaram assintomáticos, mas eles não repetiram a sorologia igual o estudo anterior. Então fica aí uma pergunta, né, será que existiu reação cruzada? Será que existiu alguma coisa
né, de diferente, ou realmente esses pacientes têm uma infecção congênita. A gente até agora conversou, então, sobre ou pacientes que tinham PCR positivo e mais nada, ou PCRs que tinham pacientes com sorologia positiva e mais nada, ou placenta isolada. E aí, mais ou menos, umas 2 semanas atrás, começou a surgir alguns relatos de caso de pacientes que mudaram um pouquinho, né, o desenho de estudo, que trouxeram dados muito importantes para a gente, né. Um deles é esse estudo, ele foi publicado agora em maio, mais ou menos no comecinho da segunda quinzena de maio, e eles demonstraram 2 pacientes para a gente, né, 2 pacientes que nasceram bem, um nasceu por via de parto vaginal e outra por via de parto cesárea, ambos eram assintomáticos, né, e esse primeiro paciente, ele já tinha PCR para SARS-CoV-2 positivo na nasofaringe logo após o nascimento. Inclusive, eles repetiram esse PCR, né, com 24 horas e com 7 dias de vida, e ele permanecia positivo, né, e o segundo paciente, embora tenha sido um paciente que tinha um PCR negativo ao nascimento, esse PCR positivou após 7 dias. Eles deixam muito claro no estudo e afirmam que esse paciente ele foi afastado da mãe logo após ao nascimento e que ele estava em condições isolado mesmo, eles afirmam que não houve contato, né, com o SARS-CoV-2 fora do útero. O que chama a atenção é que, além de ter esse PCR positivo, né, em ambos os pacientes, ambas as placentas apresentavam um sinal de inflamação crônica com presença de macrófagos, podendo indicar de que essa placenta talvez teria tido, né, a possibilidade de transmissão vertical, e inclusive eles encontraram o SARS-CoV-2 através de um método de hibridização in situ, né, então esse artigo ele também foi amplamente discutido. E aí, agora, né, mais recentemente, surgiu esse outro relato de caso, inclusive é uma publicação que ainda está em under review, ele é um caso bastante interessante, e por isso que eu trouxe para vocês, né, para o finalzinho da apresentação, para deixar isso para a gente ficar pensando mesmo, é o caso de uma gestante que adquiriu a infecção com 35 semanas de gestação. Essa paciente, ela tinha PCR para SARS-CoV-2 positivo, tanto na nasofaringe e também em suave vaginal, né, o que é diferente do que a gente tinha conversado lá no começo da apresentação, né, que a gente não tinha encontrado muita evidência disso. Esse bebê, ele nasceu, recebeu ressuscitação na sala de parto, porém ele evoluiu super bem, foi estubado após 6 horas e parecia que tudo ia bem, até que com 2 dias de vida, ele começou com quadros de sintomas, né, importantes, com irritabilidade, hipertonia, opistótono. Nesse momento foi realizado um líquor para esse paciente, que tinha 300 células e com uma cultura estéril, não cresceu nada na cultura. Eles não detalham muito mais coisas sobre esse líquor. E aí esse paciente, ele foi evoluindo bem, parece que com melhora dos sintomas, porém, com 5 dias de vida, ele ainda apresentava uma certa hipertonia e uma certa dificuldade de alimentação. Foi realizado, então, um novo líquor para esse paciente, e esse líquor, nesse momento, já era normal. Esse paciente, depois dos 5 dias de vida, evoluiu super bem, com melhora dos sintomas, recebeu alta hospitalar, realmente totalmente assintomático, e em todo esse período ele não precisou de receber tratamento, enfim, outras condutas. Com 11 dias de vida, eles conseguiram fazer uma ressonância, né, encefálica do paciente, e que demonstrou algum sinal inflamatório que eles acreditam, né, os autores do estudo acreditam ser uma reação inflamatória pós-infecção por Covid. E o que chama mais a atenção, né, que todas as amostras coletadas desse paciente vieram positivas. No líquido amniótico, no suave de nasofaringe e suave retal, e aí eles fizeram mais de uma vez, né, nesse paciente. Como esse paciente tinha sido entubado, antes da extubação, eles coletaram secreção, né, que eles acreditam ser uma secreção broncoalveolar e também veio positiva, em sangue. Também PCR positivo em placenta, e além disso, a placenta apresentava sinais de inflamação, né, que talvez demonstrando para a gente uma possibilidade de transmissão vertical, né. Então, esse é um artigo bem interessante, né, porque diferente dos outros, parece que tudo desse bebê era positivo, né, mas ainda fica uma pergunta, eu não vou conseguir dar resposta para vocês de que
sim, existe um risco de transmissão, e se existe esse risco, se ele é muito alto ou se ele é baixo, né? Até agora a gente não tem essa evidência, mas é isso que a gente tem na literatura até agora. E aí eu acho que é isso, e agora eu vou deixar com a Guta. Obrigado, Camila. Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite a todos. Tá bom de participar. Obrigada, Alberto, pela participação. A Camila e eu fizemos uma montagem meio que em jogral. A Camila ficou de apresentar as questões referentes à transmissão vertical do Covid, e eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito aqui dentro, baseado, claro, na verdade eu vou falar de recomendações de atendimento em neonatologia e o que a gente tem feito aqui dentro do Centro Neonatal. Eu usei esse tema neonatologia em tempos de Covid, é uma referência ao Amor nos Tempos do Cólera, para quem gosta do Gabriel Garcia Marques. Então eu dividi a apresentação em 4 momentos. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de algumas recomendações em relação à avaliação da gestante. Depois eu vou passar para as recomendações em relação à reanimação em sala de parto, as orientações em relação ao alojamento conjunto e visitas, e aleitamento materno em tempos de Covid. O último quadradinho, que eu acho que é o mais importante de tudo e que vai de encontro a toda essa volatilidade de informações que a Camila mostrou na apresentação dela, é que, assim, a principal, dentro de todas as recomendações do CDC, é importante a gente ter salientado que cada uma dessas recomendações tem que ser avaliada dentro da realidade de cada serviço, de cada perfil epidemiológico regional, e que a gente tem que ter uma certa prontidão, no sentido de estar atento para as informações novas que surgem e para as necessidades que podem surgir de readaptação e de revisão de fluxos e de atendimento. Para vocês terem uma ideia, aqui no Centro Neonatal, a gente tem eu falo que a gente começou a trabalhar um pouco na semana -2, digamos assim, porque a gente começou a pensar em relação aos atendimentos aqui dentro, e desde então a gente teve várias mudanças de fluxo, algumas, assim, de semana a semana, outras mudando a cada 3 dias, porque a gente tinha que adaptar a novas realidades estruturais que a gente estava vivenciando, e a gente tinha que adaptar também as nossas condutas às novas informações que foram surgindo, como a Camila tão bem mostrou, na rapidez de informações que a gente está tendo em relação ao assunto. Então, em primeiro lugar, vamos falar de alguns aspectos relacionados à paciente obstétrica, a gestante. Lembrar que a gente vai ter uma internação não só de pacientes em trabalho de parto ou no momento de dar à luz, mas nós temos também gestantes que são internadas para controle pressórico, controle glicêmico, avaliação de vitalidade fetal. Então, essas pacientes, durante a internação delas, elas podem evoluir com algum tipo de sinal e sintoma. Então, assim, além da identificação antes da admissão dessas pacientes, sempre que possível, a gente tem que ter um olhar atento para não perder a oportunidade de fazer investigação durante a internação dessas pacientes. É importante que se faça uma busca ativa desses sinais e sintomas no momento da admissão. Então, a pergunta tem que ser de febre, de tosse, de sintomas respiratórios, de sintomas gripais, de contato com pessoas possivelmente doentes, né? A gente tem que considerar como paciente suspeita toda aquela paciente que é internada em investigação de COVID, com COVID confirmada até 14 dias antes do parto ou antes daquela internação, e nessas pacientes elas têm que ser admitidas numa área específica para o cuidado delas. Lembrar que todos os casos suspeitos devem ser notificados, e aqui a gente está falando não só da notificação da SRAG, né, da Síndrome Respiratória Aguda Gripal. A gente está falando dessas pacientes que muitas vezes internam e que não vão estar numa síndrome respiratória aguda, elas vão estar num quadro de suspeita de COVID, mas que a gente tem que lembrar de notificar. Aqui no Instituto Central tem uma aba específica no MV, por exemplo, para que haja notificação das SRAGs, e as gestantes acabam entrando nesse fluxo de notificação. Então, só aqui para lembrar que, então, se durante essa internação da gestante houver suspeita em qualquer momento de que ela tem um quadro clínico suspeito de COVID, ela deve ser investigada. Atualmente, já tem alguns serviços que fazem uma triagem antes da admissão, então é claro que isso depende do recurso que você tem e da alocação desses recursos. Então, se eu tiver
a possibilidade de triar antes da admissão essa gestante que vai internar para indução de trabalho de parto, alguma coisa assim, é o ideal. Não é essencial, a gente não, enfim, se a gente não tiver esse recurso, a gente não vai deixar de fazer uma boa prática mesmo assim, né? Lembrar que toda equipe que vai cuidar do binômio, desde a sala de parto até o alojamento conjunto, tem que ser treinada para realmente não descumprir nenhuma das etapas do cuidado desses recém-nascidos. Lembrar que a gente tem um cuidado enorme no uso dos EPIs, isso tem que ser muito enfatizado. E aí vem aquelas questões que começam a pegar que fazem a gente sofrer muito, porque, na verdade, durante muito tempo, o que a gente batalhou para conseguiu foi que a gente tivesse um atendimento mais humanizado, com a presença do acompanhante na sala de parto, etc. Mas a presença desse acompanhante vai ter que ser avaliada caso a caso, levando em consideração a realidade de cada unidade hospitalar, do seu perfil epidemiológico, do momento da doença, e talvez a gente não tenha condições de fazer isso. Hoje, no Instituto Central, a gente não consegue garantir a presença do acompanhante em sala de parto. Bom, em relação à reanimação propriamente dita, essa publicação foi a última publicação da segunda quinzena de abril, se não me engano, se não me falha a memória, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente tem tem seguido as recomendações. Claro que todo conhecimento, mais uma vez, é um conhecimento em formação e a gente pode passar por mudanças nos próximos dias ou semanas. Lembrando que, até o momento desta publicação, né, não havia sido descrita ainda a presença do vírus em placenta, líquido amniótico, sangue de cordão umbilical ou leite materno, ou seja, dos materiais biológicos, onde a gente tinha mais possibilidade de detectar o vírus e confirmar a transmissão vertical, a gente ainda não tinha nenhum relato robusto o suficiente para confirmar para falar a favor desse achado. E então, isso faz com que a gente acredite que realmente a principal via de transmissão do SARS-CoV-2 parece ser horizontal, através de gotícula de cuidadores ou em contato com o ambiente contaminado. Bom, isso é uma informação que a gente tem, que assim, não quer dizer que não haja transmissão vertical, mas que a gente tem que ter uma grande preocupação em relação à transmissão horizontal e ao risco de contaminação ambiental e de toda a equipe de cuidado. Então, é claro que isso não é uma verdade absoluta. O último slide da Camila foi realmente em relação a esse grupo de Paris, que descreveu a presença do SARS-CoV em materiais biológicos maternos em momentos bastante precoces e começam a falar aí do risco de transmissão transplacentária do vírus. Provavelmente, isso vai levar a outros desmembramentos, inclusive relacionados aos achados clínicos que eles descrevem em relação à investigação dos recém-nascidos com Covid confirmado depois que se confirmar mais esse dado. Bom, claro que a gente hoje está pensando em reanimação em sala de parto nos tempos do Covid, mas a gente não esquece que a gente é neonatologista, né, e a gente tem alguns princípios que a gente tem que ter em mente sempre. Primeiro que, em cada 10 pacientes que forem 10 recém-nascidos que eu vou fazer a sala de parto, um vai precisar de alguma ajuda para iniciar a respiração efetiva, 1 em cada 100 precisam de intubação orotraqueal. Eu tenho o Golden Minute, que é o princípio de que a gente tem que garantir a melhor assistência possível, a gente tem que garantir a melhor assistência possível para evitar riscos relacionados à asfixia perinatal desse recém-nascido, e que, se eu estiver falando de recém-nascidos com peso de nascimento menor do que 1.500 gramas, eu vou precisar de algum tipo de assistência ventilatória para esses bebês. Então, lembrando que quando eu vou fazer a reanimação em sala de parto desses pacientes, eu tenho que me preocupar muito em não infectar esses bebês depois do nascimento, que ele não se contamine depois do nascimento, e eu tenho que evitar também a infecção dos profissionais de saúde que estiverem presentes na sala de parto. Então, em relação à transmissão do coronavírus logo após o nascimento, o que a gente tem que ter em mente é que a transmissão pessoa a pessoa é documentada e é por gotícula respiratória e pode ser por contato. Como a Camila já mostrou antes, a gente teve descrição da presença do SARS-CoV-2 nas fezes e nas urinas dessas gestantes. Eu tenho um risco
de contaminar o recém-nascido, mas assim, isso independe da via de parto, e eu estou vivendo uma situação que, se eu tiver manipulação de via aérea, eu posso gerar aerossol, esses aerossóis podem conter vírus viáveis, e eu posso contaminar aquele ambiente e aqueles profissionais que estão prestando cuidado. Então, uma das recomendações que é feita é que se faça a instalação do filtro EPA nos equipamentos de suporte respiratório. Eu vou passar a ilustração aqui de como é feita. Ele é um dispositivo super simples de instalar. A gente coloca ele entre o balão autoinflável com ou sem válvula. Tem aqui todo o passo a passo, não tem dificuldade nenhuma, como fazer em relação, inclusive, ao baby puff. Verdade é que, muitas vezes, os profissionais de saúde têm uma certa resistência ao uso do filtro EPA, porque o filtro EPA realmente aumenta um pouco a resistência, aumenta um pouco a dificuldade da ventilação, aumenta o espaço morto, mas a gente tem como melhorar isso, aumentando o fluxo, enfim, melhorando o fluxo de oxigênio nesse dispositivo e garantindo uma ventilação adequada. É importante que a gente deixe muito claro que, assim, é uma questão de segurança, para os profissionais que estão ali em volta, e que a gente tem que garantir isso enquanto a gente está trabalhando numa situação de tantas incertezas. Bom, em relação ao uso de EPIs, é importante que a gente tenha em mente, enfim, uso de EPIs é o que a gente já sabe, uso de avental descartável impermeável de manga longa, luva de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, gorro, máscara N95. E aí, a recomendação que se faz é que se paramente em sala adjacente, ou seja, antes de entrar no centro cirúrgico, você se paramente e você esteja pronto para entrar naquela sala quando entrar, e limitar ao máximo o número de profissionais dentro da sala de parto. E aqui vem uma recomendação que é o profissional em sala de parto deve ser o mais experiente, né? Então, se eu tenho que escolher que esse seja o profissional que possa garantir o Golden Minute e possa garantir eficiência e eficácia no procedimento necessário para o recém-nascido que estiver ali. Aqui é uma foto da equipe ilustrando, assistente no meio, as duas residentes que estavam de plantão nesse dia, prontas para cuidar dos bebês, inclusive com o face shield. E algumas recomendações aqui em relação ao local de recepção do recém-nascido, que sempre que possível a gente pode prestar os cuidados a esse recém-nascido numa sala separada ou numa distância mínima de 2 metros entre a mãe e a mesa de reanimação neonatal. E aí, é com muita dor no coração que a gente fala que, neste momento de Covid, o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida estão suspensos, estão contraindicados. A gente tem que adiar esse momento para o momento em que o bebê tenha tido já cuidados de higiene, medidas de prevenção da mãe, para evitar que o bebê se contamine durante esse contato. Então, tudo que a gente batalhou o tempo inteiro para ter de humanização, de contato pele a pele, de amamentação na primeira hora, nesse momento está em suspenso. Eu tive recentemente numa webinar de cuidado paliativo, na verdade, e uma das questões que surgiu foi em relação à comunicação e em relação a alguns aspectos do método canguru em tempos de Covid. E realmente, assim, é um sofrimento muito grande para todo mundo, porque a gente sabe que a gente está tomando algumas atitudes essenciais para garantir a segurança do recém-nascido, mas que comprometem outros aspectos da nossa assistência habitual. Bom, em relação ao alojamento conjunto, essa é uma nota técnica do Ministério da Saúde, quando a gente ainda tinha ministro da Saúde, então essa nota técnica é de março ainda, mas que ela foi bastante clara e bastante bem escrita, está tecnicamente muito bem escrita, e eu acho que a gente pode discutir sobre ela, e a gente tem seguido um pouco o que ela recomenda. Primeiro, eles vislumbraram 3 grandes cenários, o primeiro deles sendo aquele do paciente sem diagnóstico de síndrome gripal. Bom, aí a gente tem 2 situações diferentes, uma que é aquela do alojamento conjunto compartilhado e aquele de alojamento conjunto que permite acomodação privativa. No alojamento conjunto compartilhado, na verdade agora é para todo mundo, né? Não se faz mais visitas, então assim, a presença do acompanhante no alojamento conjunto compartilhado foi
suspensa também, assim como as visitas, para evitar que haja aglomeração e que isso garanta uma maior proteção e a saúde da mãe e do bebê que estão internados. Nas acomodações privativas, é permitida a permanência de um acompanhante único, regular, assintomático e não contato domiciliar de pessoa com síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada por Covid-19. Se eu considerar o segundo cenário de pacientes com Covid suspeito ou confirmado, é importante a gente lembrar que a mãe estando estável, o bebê assintomático, atendendo às recomendações de alojamento conjunto, que a gente sabe que pela nota técnica do alojamento conjunto são recém-nascidos com mais de 1,8 kg, acima de 34 semanas, você pode manter o regime de alojamento conjunto, desde que esse binômio permaneça num quarto privativo, onde seja possível manter uma distância mínima de 1,6 metros, eu peço desculpas que faltou 1,6 metros, entre o leito da mãe e o berço do recém-nascido, que são os 6 pés de distância recomendados pelo CDC. O aleitamento materno deve ser promovido e estimulado, desde que respeitem-se algumas precauções, como o uso de máscara cirúrgica, lavagem de mãos, etiqueta de tosse. O acompanhante único, no mesmo perfil do anterior, não só é recomendado, como ele é desejado, porque esse acompanhante pode ajudar a mãe nos cuidados do recém-nascido, evitando um possível contágio da criança, e ele pode levar o bebê à mãe no momento da mamada, por exemplo, tá bom? E mais uma vez, assim, eu deixei isso em todos os slides, porque assim, visitas ao binômio são contraindicadas. Só para ilustrar, nós tivemos uma das histórias pregressas de paciente que a gente recebeu, era porque teve contato, teve visita, e são coisas que nesse momento a gente tem que bloquear, né? Tem que evitar mesmo, é um risco maior que se oferece ao binômio. Então, só para reforçar, visitas contraindicadas, e assim, uma das recomendações que é válida para todos os pacientes é que assim, aquele recém-nascido que recebe os cuidados de rotina durante a sua permanência na UTI neonatal, deve ser avaliado e a gente deve considerar a possibilidade de alta a partir de 48 horas de vida. Então, todos os procedimentos recomendados devem ser feitos. Eu vou só fazer a lista, o checklist no próximo slide. E a gente tem que orientar essas famílias em relação aos sinais de alerta e de agravo e complicações recém-nascido. Aqui tem só a título ilustrativo o folder que a gente tem entregado às mães para poder falar do que são os sinais de alerta do bebê em casa. Lembrar que a gente está dando alta num prazo rápido, a partir de 48 horas de vida, a gente já está planejando a alta desse bebê. Esse bebê vive um momento único, que ele não vai ter acesso a seu atendimento ambulatorial com a mesma facilidade que ele teria numa situação habitual. Então, a gente tem que orientar muito claramente, e aí a gente traduziu para termos, assim, leigos, o que essa mãe deve ficar atenta. Sempre lembrando para procurar o serviço de saúde diante de algum sinal de alerta e notificar o serviço de saúde onde ela for admitida que ela teve um COVID em investigação ou um COVID confirmado. Pode ser que elas não tenham tido ainda acesso ao resultado delas quando elas vão de alta, e aí a gente tem um contato que a gente deixa à disposição para que elas possam entrar em contato, se precisar, antes da alta, para poder fazer a orientação. Aqui, eu não vou ler esse slide, mas é só para ilustrar também o que a gente tem feito para ensinar essas mães em relação ao isolamento domiciliar, em relação ao COVID, algumas orientações em relação à extração de leite, que são orientações que são disponibilizadas também pelo Ministério da Saúde. Aqui, então, o folder do Ministério da Saúde, a título ilustrativo de como fazer a ordenha, inclusive, para manter a amamentação desses recém-nascidos. Bom, alguns aspectos agora em relação ao manejo dos recém-nascidos com COVID, de risco, para COVID-19. Então, são 3 aspectos que a gente tem que considerar, que são os testes laboratoriais, as questões relacionadas ao contato da mãe e do bebê e algumas recomendações de alta. Então, a recomendação do CDC é que todo recém-nascido, filho de mãe com COVID confirmada ou suspeita, seja submetido à coleta de swab de nasofaringe, orofaringe ou nasal para RT-PCR para SARS-CoV-2. Bom,
A recomendação deles é que se faça uma primeira coleta com 24 horas de vida, e se for negativo, a gente repete com 48 horas de vida. E se o bebê for de alta antes desse prazo das 48 horas de vida, realizar só uma coleta entre 24 e 48 horas de vida. Essas são as recomendações do CDC. O que nós temos feito aqui dentro? Nós, para otimizar o uso do recurso que a gente tem, dos RT-PCR que estão disponíveis, a gente tem feito coleta para todos os recém-nascidos com 48 horas de vida. Se o bebê for negativo, mas ele tiver alguma sintomatologia suspeita, uma evolução respiratória atípica, a gente repete o exame tendo um intervalo de 48 horas. Aqui eu vou lembrar de uma frase que eu ouvia muito do Dr. Takanori e da Heloísa, quando eu era residente da Infecto, no século passado, que era assim: antes a gente pensava tuberculosamente, depois a gente pensava aideticamente, e agora a gente tem que pensar covidamente, ou seja, você viu uma evolução que está muito fora do seu habitual, pense na possibilidade de. Então, só para também deixar claro uma coisa, a gente tem colhido com 48 horas de vida, mas lembrando que a gente está vivendo um momento único dentro da realidade do Instituto Central, que virou uma referência para a Covid. Nós dividimos a equipe, né? Todo mundo sabe que tem uma parte que está no HU, e aqui a gente está fazendo a reanimação em sala de parto e recebendo exclusivamente filhos de mãe com suspeita de Covid. Com o alojamento conjunto, como a gente tinha conseguido implementar desde 2013, 2014, não está funcionando. E a gente evita que haja circulação entre as alas. Então, todo paciente que é admitido no centro neonatal hoje não recebe visita da sua mãe. A gente está tendo que fazer a comunicação com essas mães, a gente tem feito com o uso do celular corporativo diariamente, a gente faz o contato telefônico com elas. Algumas dessas mães têm ficado internadas por mais tempo aqui na ala de alojamento conjunto da obstetrícia, e elas vão de alta com 72 horas, 60 horas de vida, e aí depois, quando os bebês estão de alta, elas vão de alta. A gente agora, depois de algum tempo de funcionamento, depois de algumas mudanças que estão acontecendo aqui dentro, a gente já tem um fluxo para possibilitar a visita e a presença dessas mães em situações bastante específicas. E a verdade é que quando a gente faz a coleta com 48 horas de vida, a gente garante que esse bebê infelizmente, garante que esse bebê não teve contato com a mãe nesse momento. Então, assim, o exame reflete realmente o recém-nascido. Uma outra questão que a gente tem feito aqui, que é importante salientar, a gente faz coleta de orofaringe ou de secreção traqueal quando o bebê está entubado, porque o swab não cabe na narina do recém-nascido, tá bom? Bom, em relação ao contato entre a mãe e o bebê, o CDC deixa descrito assim: avaliar a possibilidade de separação do binômio. Mas é importante salientar também que quando o CDC fala de separação do binômio, ele não está falando necessariamente em quartos separados, ele está falando também de um distanciamento mínimo de 2 metros. E isso não foi considerado, não foi possível de se colocar também quando a gente fez a avaliação do alojamento conjunto, essa distância de segurança não era possível de se manter. Eles consideram também a possibilidade de deixar o recém-nascido em incubadora, eventualmente, ou colocação de biombo, enfim, são situações que a gente pode avaliar dentro da ala de alojamento, da enfermaria de obstetrícia, e lembrar de ensinar sempre a mãe em relação ao uso de máscara, higiene de mãos e etiqueta da tosse. Lembrando quais são as recomendações de alta básica, isso tem até portaria do Ministério da Saúde, que é vitamina K, vacina contra hepatite B, emissão autoacústica, teste de oximetria, teste da linguinha, teste de pezinho antes da alta. E lembrar que o bebê estando em boas condições de saúde, ele não precisa aguardar o resultado do PCR internado. Mas é importante que, uma vez que a gente tem esse resultado, a gente informe o paciente, a mãe, o resultado do bebê. Bom, aí a gente vai falar agora um pouco de aleitamento materno. Eu vou fazer aí uma evolução histórica, né, digamos assim. Então, o que acontece? Dentro dessa evolução, o primeiro artigo que saiu referente a isso foi um artigo chinês. E nesse artigo chinês, eles falam assim, olha, é melhor não amamentar até a gente saber melhor o que está acontecendo, se esse bebê, se essa gestante tiver investigação, ou for um caso confirmado. E eles só estavam liberando
o aleitamento materno se tivesse sido descartado o Covid. Eu não deixei aqui na fotografia a data, mas esse aqui foi um dos primeiros artigos, ele foi publicado em final de fevereiro, começo de março, acho que para EPUB, em fevereiro e março, a publicação. Bom, pouquíssimo tempo depois veio algumas respostas, já em abril, a Royal College of Obstetricians and Gynecologists, essa foi a publicação final, mas isso já estava em andamento em meados para fim de março, começo de abril, e já muda a recomendação, colocando, olha, a mãe que desejar amamentar deve ser orientada, e aí ela pode fazer, então, a amamentação, conforme a gente tinha comentado antes. Eles só recomendam a separação do binômio diante do agravamento da saúde materna, e eles contemplam a possibilidade de alojamento conjunto. Então, já no final de março, já começam a surgir publicações que possibilitam o alojamento conjunto com segurança. Em relação ao CDC, foi meio que concomitante, essas publicações foram meio que concomitantes, e eles começaram a considerar alguns aspectos. Então, o que acontece, só para ver aqui, que eu perdi, os dados disponíveis até o momento, então, que não evidenciavam a presença de SARS-CoV-2 em amostras de colostro de leite materno, e os benefícios do leite materno são bem estabelecidos, portanto, a gente tem que privilegiar o aleitamento materno enquanto não houver uma evidência muito robusta de que o leite materno pode ser fonte de infecção, tá bom? Então, deve-se encorajar o aleitamento materno. Essa foi a publicação do CDC concomitante, mais ou menos, anterior, do Royal College lá de Obstetrícia e Ginecologia. E aí, esse aqui já é a recomendação que surge em meados de abril, que aí eles mantêm as considerações anteriores, mas eles acrescentam um outro aspecto, que é importante usar, que a gente pode e deve usar o leite humano de mãe doadora, né, pasteurizado, porque realmente é um recurso extremamente valioso e importante no cuidado do recém-nascido prematuro. Ainda não temos, assim, não há ainda estudo suficiente para falar da segurança da pasteurização especificamente para o SARS-CoV, mas baseado nas doenças anteriores relacionadas a coronavírus, como a MERS ou o SARS-CoV-1, né, eles não tinham evidência, as evidências eram que o coronavírus é destruído pela pasteurização. O que a gente tem visto, e assim, como a gente sabe, isso a gente tem vivenciado até no hospital universitário, que tem o banco de leite já implementado, é que, infelizmente, dentro da pandemia, a doação de leite diminuiu, né? Então, às vezes é mais difícil por esse aspecto. Aqui, em relação a um outro acréscimo que houve, é que a mãe pode fazer a ordenha de leite materno, e ela pode, é seguro, e se ela quiser, por uma questão de precaução e de cautela, dar o leite materno, e não ser ela administrar para evitar esse contato mais íntimo com o bebê, ela pode pedir a ajuda de um cuidador saudável nesse sentido de oferecer o próprio leite. Em relação há algumas recomendações que impactam em relação à alta e acompanhamento, são aspectos que a gente tem procurado contemplar quando marca o agendamento desses retornos dos bebês, porque assim, eles vão de alta, tem um tempo aí de pelo menos 14 dias de risco, se a gente for expandir e ver todo o risco de transmissão, de possibilidade de manifestação clínica e de evitar que eles circulem doentes, mas assim, como vetores assintomáticos dentro do próprio Instituto da Criança ou dentro de qualquer unidade de saúde, a gente tem feito o retorno após 14 dias, na verdade tem ficado com 30 dias, né, a gente conseguiu estabelecer uma rotina de retorno deles fisicamente no Instituto da Criança com 30 dias, lembrando que é importante que haja uma orientação dessas mães durante o período em que elas estão em casa e que a gente possa usar o recurso da telemedicina para melhor orientação delas, caso haja dificuldade em relação ao aleitamento, falha de ganho ponderal, etc. Uma das questões que aparece é que o cuidado ao recém-nascido e lactentes de até 2 anos de idade
deve ser priorizado sempre que possível, porque, na verdade, são pacientes que têm condições que estão ainda em evolução, né? A icterícia, por exemplo, tem alguns impactos que a gente está observando, que pode ter essa questão do distanciamento social, na dinâmica familiar, na condição própria da mãe de cuidar desse recém-nascido. Então, esses bebês têm que ter um olhar mais, assim, acolhedor, mesmo que a gente não consiga fazer as consultas presenciais como a gente desejaria. Claro que tudo muda, todas as novidades surgem a cada momento, então existem ainda alguns artigos em relação à presença do SARS-CoV-2 no leite humano, quantas evidências existem, ainda está muito difícil, mas a verdade é que tem esse artigo que é recente, há 10 dias atrás, que começa a falar da detecção do vírus em o leite humano. Esse, na verdade, é o primeiro artigo que aparece, assim, mais fidedigno nesse sentido. E, Marina, eu vou ter que abaixar um pouquinho, porque eu preciso dar uma olhada no slide. Peço desculpas, depois eu volto a aparecer inteira. Mas Guta, só fica atenta com o tempo, que a gente tem... Foram duas amostras, Guta, tá na escuta? Confiáveis na técnica de coleta, e que vocês podem ver que, assim, numa delas não se conseguiu isolar o vírus, na outra, sim. Nesse artigo, eles relatam bastante, falam também bastante de algumas dificuldades técnicas e operacionais para a realização do exame. Então, são coisas que só para a gente ter em mente. E é só. Eu espero ter respeitado o tempo, não ter estourado muito, e fico à disposição depois para maiores, para perguntas e respostas. Obrigado, Guta. Tá aí, Gi? Tô aqui. Posso já colocar aqui? Boa. Pode lançar. Beleza. Bom dia, sou Giovana, sou da equipe de infectologia pediátrica do ICR. Eu vou falar um pouco sobre as vacinas que estão em desenvolvimento contra o SARS-CoV-2, o que temos até agora. O que foi crucial para o desenvolvimento das vacinas que estão, para o início do desenvolvimento dos estudos em vacina, foi o sequenciamento da proteína Spike, que é a proteína S, em 10 de janeiro desse ano. Isso é importante porque esse é o principal sítio de ligação do vírus com a enzima conversora de angiotensina 2, tá? Então, esse talvez seja o principal alvo. Acho que tem um microfone ligado, não sei. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão me ouvindo bem? Já desativei o intruso, pode continuar. Tudo certo. É que estava um barulho. Então, o sequenciamento da proteína Spike foi a base o principal conhecimento que foi necessário para iniciar o desenvolvimento dessas vacinas. É importante saber que a proteína Spike tem um pedaço dessa proteína, que é o RBD, o Receptor Binding Domain, a subunidade S1, que é onde realmente ocorre a ligação mais forte com a enzima conversora de angiotensina. O que a gente tem até, isso saiu um documento da OMS agora, 30 de maio, com os estudos em andamento com relação à vacina, existem 10 ensaios clínicos, então em fase clínica, e 121 estudos em estágio pré-clínico, ou seja, estudos em modelo animal. E o que a gente tem em andamento? Temos vacinas de vírus inteiro, entre elas vacinas vetoriais, que vou falar um pouco mais detalhadamente, vacinas vivas atenuadas, que ainda, pelo que se tem de publicações, estão em fase pré-clínica, e vacinas inativadas. A gente tem também vacinas de subunidade, em que vão ter vacinas proteicas, nanopartículas recombinantes, vacinas que usam a proteína da RBD, como expressa essa proteína para reconhecimento, vacinas orais recombinantes que também estão em fase pré-clínica. E vacinas de ácido nucleico, que são a base de RNA mensageiro, ou DNA, que são, de fato, vacinas bem novas. Na verdade, não existe nenhuma vacina licenciada no mercado com essa tecnologia, com RNA mensageiro. Então, é algo que é bem interessante, que tem sido bem avançado agora no desenvolvimento. O que temos no Brasil? Né? O Brasil, tanto o Instituto Butantan, junto com a Fiocruz, tem uma vacina em fase pré-clínica, que tem utilizado o vírus influenza atenuado, expressando uma porção antigênica da proteína S.
Então, esse estudo, ele ainda está em fase pré-clínica, mas é legal que temos aí no Brasil o desenvolvimento dessa vacina, né, em andamento. Bom, o que é interessante, o que mudou em relação ao desenvolvimento de vacina, em relação ao que tínhamos até então e agora, né, com relação a tempo, tudo que é necessário para que isso ocorra de forma adequada. O paradigma tradicional, essa figurinha é de uma publicação de uma Perspectives, né, de um comentário do New England Journal of Medicine, publicado agora dia 21 de maio, mas é bem interessante, a autora coloca as diferenças de desenvolvimento das pesquisas em vacina com o que tínhamos e agora o que estamos vendo diante da atual pandemia. O que tínhamos, né, o método tradicional, a gente tinha que identificar o alvo da vacina, desenvolver e fazer os trials pré-clínicos, então modelos animais, ver qual seria o melhor modelo animal, para depois ir para a fase clínica, e daí a decisão para investimento nesse candidato à vacina ia vir a depender dos resultados pré-clínicos. E depois seriam iniciadas as fases clínicas, né, fase 1, com os trials em humanos, para avaliar a segurança, fase 2 para avaliar a imunogenicidade, fase 3 para avaliar a eficácia, e licenciamento depois da fase 3. Do ponto de vista de financiamento, né, essas etapas eram importantes para se tomar uma decisão um pouco mais palpável em relação a se aquela vacina teria uma eficácia comprovada. Hoje, o que a gente tem visto com a pandemia, o desenvolvimento das vacinas tem ocorrido várias etapas de forma em paralelo, né? Então, algumas vacinas têm feito as etapas pré-clínicas junto com a fase 1 já, então, ou fase 1, fase 2 no mesmo momento, então, várias etapas de forma em paralelo, o que, do ponto de vista de tempo, é algo bastante interessante, porque é isso que a gente está buscando, otimizar o tempo de desenvolvimento. Por outro lado, do ponto de vista de financiamento, é um risco maior, né, do ponto de vista econômico, para as empresas que vão enveredar por algum caminho, né, se esse caminho der errado, o investimento foi muito maior. Mas só para entender que isso, o desenvolvimento clínico e a seleção de doses, segurança, tudo tem ocorrido quase junto com as etapas pré-clínicas, tem sido muito mais rápido. Então, isso é interessante, isso realmente mudou. O que a gente tem de vacinas com ensaios clínicos já, então, testes em humanos e que fases que elas estão, tá? São 10 candidatas, no momento, que estão em fase 1 ou fase 2, então, ou seja, avaliando segurança e imunogenicidade. As tecnologias mais envolvidas, que eu acho mais interessantes, as vacinas com estudos mais avançados, a gente tem a vacina da Moderna, é uma vacina americana, cuja tecnologia é através uma vacina de RNA mensageiro, que leva a expressão e codifica a expressão da proteína S. Tem uma vacina da BioNTech Pfizer, que também tem uma tecnologia com RNA mensageiro, um princípio parecido. As vacinas vetoriais têm sido bem avançadas. A da CanSino, eu vou até mostrar, foi a primeira que publicou os resultados completos de fase 1, que é uma vacina chinesa, que utiliza o adenovírus 5, fazendo esse vetor viral codificar e expressar a proteína S para o reconhecimento do sistema imune. A vacina da Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca, é uma vacina vetorial também com adenovírus recombinante de chimpanzé, e também é o mesmo princípio. Algumas vacinas inativadas, a gente tem, essas 4 são chinesas, de empresas chinesas, estão em fase 1 e 2. Uma vacina de subunidade da Novavax, uma vacina americana, que usa uma glicoproteína do SARS-CoV-2 recombinante e usa um adjuvante. E uma vacina de DNA plasmidial, que é aplicada por eletroporação da Inovio, que é uma vacina americana que está em fase 1. Essas são as vacinas em estágios clínicos, né, já com testes em humanos. A primeira que liberou, na verdade, o resultado final da fase 1 foi a CanSino, que liberou agora, cuja publicação saiu em maio, agora 22 de maio.
Essa vacina é uma vacina vetorial, ela utiliza como base, como vetor, o adenovírus tipo 5, e, é lógico, eles fazem de uma forma, todas essas vacinas vetoriais utilizam tecnologias para que esse vetor não seja infectante, ele consegue carregar, expressar a proteína que se deseja, mas ele não consegue levar uma infecção no indivíduo, pelo adenovírus, no caso. E essa vacina, na fase 1, eles recrutaram 108 pacientes, de 18 a 60 anos, e testaram 3 grupos de doses, 5 vezes 10 a décima, daí o dobro da dose, o triplo dessa dose inicial, eram em termos de partículas virais. Nessa fase do estudo, eles avaliaram eventos adversos com 7 dias, segurança com 28 dias, e avaliaram a produção de anticorpos neutralizantes e resposta celular. O que eles viram em termos de segurança, que é o principal objetivo dos estudos de fase 1? Eventos adversos mais comuns encontrados foram dor local, febre, fadiga, dor muscular. Teve um evento adverso moderado, que foi uma febre mais prolongada, em um grupo de alta dose, mas esse evento adverso foi limitado. Então, em menos de 48 horas, isso se concluiu, não houve nenhum evento adverso grave, não teve nenhuma consequência mais grave para o paciente. E não houve diferença estatística entre os grupos. Apesar de ser um caso de evento adverso moderado, todos os grupos tiveram eventos adversos parecidos em intensidade e frequência. Problemas relativos a essa vacina. O adenovírus 5, ele circula na população, e eles tiveram cuidado de testar os candidatos, os indivíduos do estudo, para ver se eles já tinham, antes da aplicação da vacina, anticorpos anti-adenovírus tipo 5 prévios. E o que eles viram? Os indivíduos que tinham títulos mais altos, esses indivíduos tiveram interferência, esses anticorpos interferiram na imunogenicidade dos 3 grupos. Então, independente da dose de vacina aplicada, se o indivíduo tivesse anticorpo anti-adenovírus tipo 5 prévio à vacina, havia uma interferência na imunogenicidade. E o que se viu é que os pacientes mais velhos, de 45 a 60 anos, tiveram uma menor soroconversão. Com 14 dias, eles detectaram o pico da resposta de linfócito T, e 28 dias viram o pico da resposta humoral. Essa vacina está em fase 2 agora do estudo, com as doses baixa e média, e o objetivo principal da fase 2 agora sim é ver com mais detalhes a imunogenicidade dessa vacina. Mas é o que temos de dados com relação a resultados finais de fase 1. O estudo da Moderna, deixa eu até voltar esse slide, essa vacina já publicou resultados parciais em relação à fase 1. Também nenhuma das vacinas que publicaram resultados parciais encontrou eventos adversos graves ou impeditivos, então algumas já estão prosseguindo para a fase 2, mesmo não tendo os resultados finais de fase 1. Mesmo não tendo concluído fase 1. Alguns desafios no desenvolvimento dessa vacina. Então, eventos adversos. No próximo slide eu vou entrar em mais detalhes, mas a gente se preocupa bastante, por exemplo, referente a vacinas de vírus vivo atenuado, a possibilidade de levar a um quadro de infecção SARS-CoV-2 símile, e vacinas inativadas com relação a eventos adversos imunes, que eu vou entrar em maiores detalhes, que com piora, com amplificação de resposta imune e um evento inflamatório levando a um quadro pulmonar, que isso foi visto em algumas vacinas já na história, mas eu vou comentar no slide seguinte. Duração da imunogenicidade. Essa é uma dúvida, inclusive porque na infecção pelo vírus selvagem, a gente não sabe quanto tempo o anticorpo, o IgG dura, esse anticorpo neutralizante, enfim, a gente não sabe se a própria infecção pelo vírus selvagem gera uma resposta imune de memória a longo prazo. Existem essas dúvidas também, porque tanto as infecções, não só pelo o primeiro SARS-CoV-1, né, o MERS, e os coronavírus circulantes na comunidade, os 4 que circulam causando resfriado, também esses vírus não parecem deflagrar uma resposta imune tão duradoura. As vacinas, até entrando um pouco nesse assunto, das vacinas em estudo para MERS e os primeiros SARS,
elas também não chegaram a gente não conseguiu desenvolver até o momento uma vacina muito eficaz a esse contexto. Então, ainda é um desafio bem grande, a gente não sabe se isso vai ser atingido. O tempo, uma vez que a pandemia está em andamento, né, no mundo, o tempo é crucial, por isso essa quebra de paradigma com relação à produção de vacinas. Algo que é interessante, até falando um pouco da imunogenicidade, se a gente conseguisse, se a gente como comunidade científica conseguisse desenvolver uma vacina que não fosse duradoura pela vida inteira, mas pelo menos por alguns meses ou anos, isso já seria o suficiente para a gente, de repente, abortar a pandemia ou segurar a evolução da transmissão, né, no mundo. E uma questão interessante também, falando mais uma vez da tecnologia de vacinas à base de RNA mensageiro, a produção, aparentemente, teoricamente, a produção dessas vacinas seria um pouco mais veloz, pensando em matéria-prima, que não precisa de tanta matéria-prima, e pensando que não precisa fazer cultivo em célula, não precisa fazer ovo embrionado, enfim, são tecnologias um pouco mais rápidas em termos de produção. Então, isso é interessante, talvez seja um caminho. E a aceitação da população, algumas questões, a gente sabe que cada vez mais há um aumento do número de movimentos, né, movimento anti-vacina no mundo, isso é um problema, e a questão também de, por exemplo, uma dificuldade em relação aos estudos, quando forem para a fase 3 e 4, né, pós-comercialização, com relação a, por exemplo, se desenhos de estudo que envolvam grupos placebo, aceitação, aqueles pacientes que aceitam, que querem ser vacinados, às vezes não vão querer participar de um estudo que envolva placebo, então tem essas questões éticas também e de aceitação da população também com relação a isso. Então esses são os principais desafios. Com relação à segurança, eu queria só relembrar o que já ocorreu com outras vacinas, principalmente falando agora de vacinas inativadas. Na década de 60, houve a produção e comercialização e utilização da vacina de vírus sincicial respiratório, que era uma vacina inativada. O que se viu naquela época que os bebês vacinados com essa vacina, que porventura adquiriam o vírus sincicial respiratório, passaram a evoluir de forma mais grave do ponto de vista respiratório. Então, eles evoluíram com um quadro respiratório mais importante. Posteriormente, se entendeu um pouco melhor o que havia ocorrido. As vacinas inativadas, existe uma preocupação com relação, que é isso aqui que eu quero destacar. Quando a gente vai sintetizar ou produzir uma vacina, a gente precisa escolher antígenos que levem, do ponto de vista conformacional, sejam corretos e perfeitos do ponto de vista conformacional para deflagrar uma resposta antigênica de alta qualidade com anticorpos neutralizantes de alta qualidade. Por que isso? O que aconteceu com a vacina de vírus sincicial respiratório e também com a vacina do sarampo inativada do século passado, né? Os antígenos escolhidos aparentemente não eram corretos e com isso era deflagrada uma resposta imune com anticorpos neutralizantes que não eram de alta qualidade. Então, ao invés de conferir uma proteção imune adequada, eles levaram a um quadro que chama Antibody Dependent Enhancement, que é amplificação de resposta anticorpo dependente, que o que acontecia? Uma entrada, nesses indivíduos vacinados, ocorria uma entrada de vírus na célula, mediada pela FC, né? Os anticorpos permitiram essa entrada de vírus na célula muito maior, ativação macrofágica, liberação de citocina inflamatória, e com isso, levando ao quadro de um quadro respiratório mediado amplificado pela vacina, tá? A gente sabe que esse processo inflamatório mediado pela vacina, ele tem um componente humoral, ou seja, mediado por esses anticorpos neutralizantes que não são de alta qualidade, levando essa resposta, mas também tem uma resposta mediada por linfócito T, helper TH2, tá? Então, levando a um processo, uma inflamação alérgica, liberação de citocinas, TH2, né, L4, L5, L13,
e com isso levando a processo inflamatório respiratório, então evento adverso grave, tá? O que é importante? Para evitar esse tipo de problema, o que as indústrias têm que buscar cada vez mais é um antígeno que leve a resposta, o antígeno correto, do ponto de vista conformacional, que leve uma resposta de anticorpo neutralizante de alta qualidade, para levar, posteriormente também, uma resposta linfócito TH1, com resposta de memória, né, tudo direitinho. Então, isso é interessante, é uma busca incessante pelo melhor antígeno. Algumas indústrias, algumas das empresas envolvidas, né, um questionamento que se tem é se a gente tem que, por exemplo, usar a proteína S inteira como antígeno, ou só a receptor binding domain, que é o sítio de ligação para a enzima conversora de angiotensina 2. Então, esse é um questionamento. Só para colocar, estou já acabando, viu, Alberto? Com relação a uma discussão ética polêmica aí, alguns autores têm isso, essa publicação foi uma reportagem, basicamente, falando dos primeiros testes da vacina Moderna, né, da empresa Moderna, e nessa reportagem, eles discutem uma questão sobre alguns autores considerarem, para agilizar a produção de vacinas, considerar infectar alguns dos voluntários para fazer como se fosse uma infecção desafio mesmo, para ver se a vacina funcionou. Do ponto de vista ético, é bem polêmico. Essa discussão envolve, inclusive, o Dr. Plotkin, professor Plotkin, que é quem escreve o tratado Vaccines, o tratado de vacina. Então, isso é bem polêmico, eu só queria trazer para mostrar até onde chegamos de discussão aí com relação ao desenvolvimento de novas vacinas. E o último slide, só para falar um pouco dessa polêmica com relação a BCG e Covid-19, surgiram alguns estudos epidemiológicos mostrando uma possível correlação com países que usam a BCG de rotina, né, no seu calendário vacinal, e menor número de casos de Covid-19 nesses países. Esses estudos fizeram essa correlação direta, mas foram estudos bem enviesados, é bem difícil levar em consideração todos esses dados por esses estudos e valorizar necessariamente essa informação, pois esses estudos não consideraram, por exemplo, os países, eles compararam países em momentos epidemiológicos da Covid-19 diferentes, com número de casos diferentes, contexto social diferente, então é muito difícil fazer essa inferência direta, então são estudos bem enviesados, é bem difícil a gente fazer essa correlação. Esse questionamento, apesar dos estudos serem bastante enviesados e, enfim, a gente não conseguir concluir ainda essa correlação, o princípio biológico pelo qual muitos autores questionam a possibilidade de haver uma proteção da BCG com relação ao Covid-19 tem a ver com efeitos que chama NSE, né, Non-Specific Effects, efeitos não específicos da BCG, que são conhecidos para outras infecções e que parecem potencializar a resposta inata. Então, são efeitos não específicos para a proteção de tuberculose. Então, por exemplo, vou até mostrar nessa figurinha de um outro artigo, mas que a vacinação pela BCG levaria uma reprogramação epigenética dos monócitos, levando a aumento de algumas citocinas inflamatórias durante alguma infecção viral, por exemplo, e alguns estudos apontando que a BCG poderia diminuir a chance de infecção por vírus sincicial, influenza, herpes 2, e uma interrogação em relação ao SARS-CoV-2. A gente sabe que a BCG é usada para outras funções também, né, por exemplo, com base no NSE, nos Non-Specific Effects, ela é utilizada para tratamento de neoplasia de bexiga, por exemplo. O que a gente não sabe é se esses efeitos não específicos têm uma duração curta, isso a gente não sabe também, e diante desse questionamento, existem trials randomizados controlados em andamento. Na verdade, alguns trials, nem todos randomizados, nem todos, mas em andamento, são 10 estudos inscritos hoje no Clinical Trials, que relacionam a utilização de COVID, da BCG e incidência de COVID. Tem profissional de saúde, tem vários contextos. Mas basicamente era isso que eu tinha para falar. Obrigada e estamos abertos a dúvidas. Obrigado, Gi. Muito legal a sua revisão.
vamos para as perguntas. Acho que a gente tem uns 10 minutinhos para abrir para o debate. Eu vou ler uma pergunta que veio 2 vezes aqui no chat, e daqui a pouco a gente abre. Professora Edna, se você quiser abrir o microfone, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para você, tá? Então, a pergunta que veio pelo chat, o Pastorino e o Rubens perguntaram quanto à indicação de cesárea. A pergunta é para o pessoal da ANEL, para a Camila e para a Guta, se o swab vaginal positivo indica a cesárea, ou se existe alguma outra situação na infecção pelo SARS-CoV que indicaria a interrupção da gestação. Assim, quanto aos estudos, né, do que eu li, na verdade, a maior parte dos recém-nascidos nasceram por cesárea exatamente por esse medo, né, por esse receio, mas parece que o número de positivos em secreção vaginal é pouco ainda. Não sei se a Guta tem alguma experiência maior, mas acho que até onde eu li a gente não tem uma resposta certa, né, para isso. Pronto, desculpa, eu tenho que fazer uma mudança aqui de microfone, mas é isso. Na verdade, por enquanto, não tem nenhuma recomendação para se fazer parto cesárea por conta do SARS-CoV, né? Por conta do Covid. O que a gente sabe, por enquanto, o que a gente tem visto aqui, tem tido uma maior prevalência de cesáreas, mas muitas das vezes é porque as pacientes estão em sofrimento, o bebê está em sofrimento. Então, tem uma indicação clínica da cesárea. Então, o que acontece? De literatura, não tem uma recomendação formal para que se faça parto cesárea. E de experiência aqui dentro do Instituto Central, a gente teve muita indicação de cesárea por sofrimento fetal, lembrando que a gente recebe por complexidade, por gravidade, e muitas das pacientes chegam aqui, foram entubadas, ou seja, as indicações de cesárea têm sido pela doença materna, pela gravidade de doença materna, muito mais do que pela simples positividade ou não de Covid. Legal. A professora Edna quer abrir microfone para fazer um comentário? Professora, está na escuta? Professora Edna, se não eu já leio outro e a gente logo chama a professora Edna de novo. Sim, agora estou ouvindo. Não, então... Vai lá, professora. Bom, foi excelente todas as palestras. Eu fico com o vídeo ligado? Pode ser? Pode ficar, professora. Agora a gente quer te ver. Tá bom. Bom, então, depois desses últimos trabalhos, assim, porque não tem muita coisa, a gente tem a impressão que esse vírus, de forma semelhante às outras viroses, como sempre, quando a gestante adquire ou não, é mais uma sugestão. A transmissão dele deve ser perinatal, quer dizer, por ocasião do parto, porque a sintomatologia vem sempre depois de 1 a 2 semanas. E os trabalhos têm mostrado indiretamente ou diretamente isso aí. Essa é uma impressão minha. A outra sugestão que eu queria discutir, pela gravidade dessa doença, de forma semelhante ao HIV, sífilis, etc., deveria ser estipulado assim, a coleta em papel de filtro, a pesquisa desse vírus de rotina na sala, nos recém-nascidos com 48 horas de vida. Então, são mais sugestões que eu queria fazer, que era a coleta de rotina, como se faz para HIV e sífilis, por enquanto, desse vírus em papel de filtro. Não sei se a Guta concorda com isso, ou a Camila, mas é uma coisa que poderia ser feita para todas as gestantes, mas aí a gente teria que ver com o Ministério da Saúde, né? Essa observação mais, porque as outras publicações estão muito recentes e tudo está sempre na dúvida se acontece, se não acontece, mas parece que o vírus, ele dá sintomatologia no recém-nascido um pouquinho mais tardia, mostrando que a transmissão dele, basicamente, é no final da gravidez, né? Diferente do vírus da rubéola, que é teratogênico, ele não parece ser tão teratogênico, pelo menos nos casos que a gente viu descrito, e que a gente tem visto um outro caso, assim, quando a mãe transmite o vírus. Era isso. Quer comentar, Guta? Na verdade, até
eu vou falar, vou repetir uma coisa que a Elo acabou de escrever. Não tem padronização de teste em papel filtro ainda. E isso é um grande aspecto que eu acho que, assim, a gente, neste momento de desenvolvimento de conhecimento da doença, ainda não é possível. Acho que a triagem, quando estiver disponível de papel filtro, pode ser interessante para a gente fazer um estudo epidemiológico, para a gente fazer ter uma melhor compreensão de como a doença se dissemina na... Guta, a conexão sua não está muito boa, está bem intermitente. Posso falar? Eu ainda não sei dizer se é o momento de fazer. Quer falar, Elo? Pode falar. Quero. Bom dia a todos, foram ótimas as palestras, adorei vê-las todas. E o problema, Edna e todos, é que o vírus, ele persiste muito pouco tempo no sangue. Não tem sido detectada viremia com frequência, mesmo em pacientes com uma viremia em trato respiratório muito elevado. Provavelmente no sangue não se consegue ter os receptores em quantidade significativa. E nós, então, ficamos, acho que a escolha é o trato respiratório, e para isso ainda não tem tecnologia definida para guardar a amostra em papel de filtro. Eu fico um pouco preocupada, acho que mesmo se nós colhêssemos, os resultados seriam não representativos de risco de infecção. É só isso. Legal, Elo, obrigado. Vou ler mais uma pergunta que veio, a gente já abre para alguém que queira abrir câmera e áudio. O Rubens, ele quer saber sobre a possibilidade de o leite materno de mães convalescentes terem anticorpos que possam ajudar o recém-nascido. Existe alguma evidência, algum estudo sobre isso? Então, na verdade, por enquanto, não temos nada. O meu sonho de consumo agora, aqui, se eu fosse pensar em uma linha de pesquisa aqui dentro, eu gostaria de titulação de anticorpos em leite materno para essas mães, desde o momento em que elas são internadas aqui para fazer uma avaliação do colostro, para depois avaliar como ela tem anticorpo no leite maduro, nos meses seguintes, por quanto tempo ela persiste com esses anticorpos presentes, o quanto isso poderia ser eficaz. Eu acho que é uma... Guta, o seu sinal não está muito bom. A gente está perdendo você frequentemente. Elo quer falar alguma coisa sobre esse assunto dos anticorpos em leite? São respostas que nós não temos ainda, não tem estudo ainda, nem sobre leite materno e o quanto isso vai ser protetor e a tecnologia para você poder estar fazendo um colostro com altos títulos, como é que nós conseguiríamos estar produzindo essa forma de proteção. Eu não acredito que a gente vá ter essa resposta tão cedo. Legal. A gente tem mais 2 minutos. Alguém quer abrir câmera e áudio para fazer alguma pergunta para as palestrantes? Para o pessoal da ANEL, da Infecto? Fernando, pode ir lá. Pode abrir e falar. Fica à vontade. Olá, bom dia. Tudo bem? Que eu sou Fernando Penteado, fui residente da infectologia pediátrica. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo aí pelas palestras, foram brilhantes, foram muito boas. Camila, Guta, foi muito boa mesmo. Eu queria fazer uma pergunta sobre aquele último caso que a Camila apresentou. Eu acho que é um caso interessante, né, porque ao contrário de todos os outros, ele mostra uma possível infecção intrauterina com algum grau de comprometimento fetal, né? Então, seria bem diferente dos outros casos, que parecia algo mais perinatal e praticamente sem nenhum sintoma, ou se sintomas de via aérea mesmo, como acontece nas infecções adquiridas após o nascimento. Então, o que eu queria perguntar, discutir primeiro, foi colhido líquor, né, desse recém-nascido. Chegaram a fazer PCR no líquor também, do SARS-CoV,
E outra coisa é se eles escreveram bem os casos, se eles excluíram outros diagnósticos de infecções congênitas, né, se fizeram CMV, enfim, né, as outras TORCHs, CMV, toxo, né, acho que foi na França, né, depois a Guta comentou, perguntei onde foi também, se poderia ter alguma epidemiologia para Zika, enfim, mas parece que foi na França, então toxo aí acho que é um importante diagnóstico diferencial também, apesar de não ter calcificações a princípio, mas acho que seria interessante ver se tem outros acometimentos que poderiam, outras infecções congênitas, ou, enfim, medicações, enfim, que poderiam causar esse acometimento, ou algum problema perinatal, né, também poderia causar esse acometimento, que acho que é importante excluir. Camila, quer comentar? Oi, Fê. Então, na verdade, assim, ele não dá muitas informações, né, de um grupo realmente de Paris, mas ele não traz, é um relato de caso bem curtinho, inclusive, no momento do líquor, ele realmente só diz o número de células, ele não dá muito detalhe, ele fala que a cultura é negativa para agente bacteriano, mas ele não dá muitos detalhes, é um artigo, inclusive, que está em under review, talvez a gente tenha mais informações aí nos próximos dias, então, ele não traz tantas informações. Quanto ao risco perinatal, se ele tinha algum outro fator de risco, alguma outra coisa, não parece, né, ter, embora ele tenha sido entubado na sala de parto, né, a gente, enfim, ele teve sintomas clínicos 2 dias depois, mas ele foi entubado em sala de parto, né, então é isso, a gente não tem muitas informações, mas a gente percebe que alguma coisa aconteceu ali no momento do parto, né, se foi por infecção congênita ou se teve algum outro motivo, a gente não sabe dizer. E em relação aos outros patógenos, o artigo anterior, do slide anterior, né, que tinha um bebê também positivo, ele descreve outras, investigação de outras infecções congênitas. Nesse ele não cita, a gente não sabe se ele fez ou se ele não fez. Legal, obrigado, Camila. Acho que vamos encerrando. Existem outras perguntas, mas que agora o horário ficou um pouquinho avançado. Na semana que vem, a gente deve fazer a nossa terceira intervenção, nosso terceiro webinar, reunião virtual, com o tema SARS-CoV na infância, e aí com um enfoque em prevenção da disseminação da doença, tanto intra-hospitalar quanto na comunidade. Então, voltem para assistir essa terceira parte, que tem tudo para ser muito interessante. Obrigado a todos, o vídeo deve estar no nosso canal muito em breve. Agradecer novamente a Guta, a Gia, a Camila e a todos que participaram. Voltem sempre. Bom dia para vocês. Obrigado, Elito. Obrigada para você. Tchau, gente. Obrigada. Alberto podia pôr um Photoshop na gente, assim. Você está linda, tipo, Guta. bem Você está muito bonitinha. linda. Você está muito linda. Alberto, fica bem bonito Eu tô bonito, professora? Tá bem bonito, viu? Bom, você já é bonito, mas na câmera você fica bonito, hein? Obrigado. Acho que... Tá bom, já eu tô por aí. Valeu. Até mais. Tchau, Beijo. gente.